Números capítulo 13, versículo 18, nós vamos ler o 18, 19 e o 20. Números 13, 18, 19 e 20. Vocês acharam? Amém? Glória a Deus. Se alguém não tem ou não conseguiu achar, você pode acompanhar aqui atrás. Diz assim a palavra do Senhor: vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam algum fruto da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa noite, por tudo que vivemos até aqui, pela tua bondade, pelo teu favor. Obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor, e obrigado pelo Senhor estar aqui, porque essa reunião se torna especial por causa da tua presença, Senhor. Porque nós sentimos a tua presença e sabemos que o Senhor está no nosso meio, porque nos reunimos por causa do Senhor, por causa da tua palavra, por causa das tuas direções. E eu creio, Senhor, que nessa noite não vai ser diferente como todas as outras, porque o Senhor disse que sempre estaria conosco, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber a tua palavra essa noite, que ela possa vir e cumprir o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Que nós saímos daqui, Senhor, mais avivados, mais fortalecidos, Senhor, mais instruídos e com mais esperança do que quando nós chegamos. Essa é a nossa vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Essa é uma palavra muito conhecida no nosso meio por ser a parte da história do povo de Israel ao qual eles chegam, literalmente onde Deus disse que eles chegariam. E muitas vezes isso acontece na nossa vida de uma forma inesperada ou de uma forma que nós não planejamos, ou quem sabe nem sonhamos, porque a própria palavra diz que são coisas que não vimos, não ouvimos e nem passou pela nossa mente. São essas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Quando Deus decreta algo, essas coisas não vão acontecer, porque Deus é eterno e a eternidade não tem tempo. A eternidade é a palavra de Deus e ela é agora. As coisas acontecem quando Deus fala. Ainda que na terra, cronologicamente, elas levem um período para acontecer, no Senhor, que é eterno, já aconteceu. É por isso que Deus é onisciente, por isso que Deus é onipresente, por isso que Deus é onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas e Ele está em todos os lugares. E eu costumo dizer que quem tem uma palavra tem tudo, porque a palavra é o nosso sustento, a palavra ela é nossa luz, a palavra nos ilumina, a palavra nos instrui, a palavra nos fortalece. É por causa da palavra que eu e você somos amadurecidos e instruídos mediante até adversidades que, se não fosse a palavra, talvez nós sucumbiríamos. Porém, amados, a palavra, que é fiel, justa e verdadeira, e como ela mesmo diz, que ela é como a chuva e a neve que descem do céu e para lá não voltam sem antes cumprir o propósito pelo qual eles
eles descem, que é regar a terra, que é produzir pão, aquele que come, e dar de semente aquele que semeia. Assim é a palavra de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito para mim, para a sua vida. E quando eu e você recebemos uma palavra de Deus, evangelicamente falando, e talvez misticamente falando, a gente se comove, porque, meu Deus, quem não gosta de ouvir uma palavra vinda de Deus? Nós costumamos dizer no nosso meio que é aquele eis que eu te digo, assim te diz o Senhor, e a gente já fecha o olho e já estende a mão, porque sabe que vai vir uma direção de Deus. Porém, amados, existem alguns momentos da nossa vida que essa palavra de Deus que eu e você recebemos, ela talvez não brote assim com tanta alegria na nossa vida, talvez ela seja um desafio. Eu lembro da primeira palavra que eu recebi quando eu me converti, e, meu Deus, aquela era de Deus, era extraordinária, me avivou, me animou, fez com que eu mudasse a minha mente praticamente imediatamente. O Senhor falou das promessas, o Senhor falou tudo que eu vivo hoje. Porém, depois dessa palavra vieram outras, que também eram verdades, mas que para minha alma, para o meu entendimento, era um desafio. Quem sabe palavras igual recebeu Abraão, quando Deus o chamou e simplesmente diz: Abraão, sai da tua terra. Ó, para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar. Sai do meio da tua parentela, sai desse lugar de conforto, sai desse lugar de segurança, sai debaixo da aba dos teus pais, sai desse lugar, porque o que eu tenho para fazer na tua vida, eu não vou fazer aqui. Eu imagino Abraão pensando isso, meu Deus, Deus pode fazer qualquer coisa, por que ele não faz aqui? Vem essa palavra de desafio e talvez até de confronto às vezes. Porém, o intuito da profecia, o intuito da palavra é nos consolar, nos edificar e nos encorajar. E então Deus imediatamente continua falando com Abraão e lhe dá o motivo pelo qual o Senhor está lhe tirando da terra. Porque através de Abraão ele faria um pai de multidão, muitas pessoas seriam benditas através dele, e ele viraria uma referência, como ele virou. Abraão é o pai da... Você consegue imaginar Abraão sendo o pai da fé e passando por tudo que passou na terra dos seus pais, no meio da tua parentela? Imagina Abraão saindo para sacrificar Isaac no meio da sua terra. Será que ele chegaria no limite da cidade? Será que ele teria ousadia e dependência em Deus de fazer tudo o que fez? Porque às vezes, irmãos, eu e você caminhamos de acordo com a palavra, não é nem por opção, é por temor e por só ter aquele caminho. E isso Deus faz propositalmente, porque Ele sabe que se eu e você tivermos atalhos, se eu e você tivermos bolsões de descanso, igual tem na rodovia, quando você está cansado da viagem, existem algumas rodovias que tem área de recreio, é chamado área de recreio, área de descanso. E ali você decide se você segue viagem, se você segue rumo ao propósito, se você continua sua viagem meio cansado, meio seu corpo se fadigando, ou você descansa o corpo. Mas o que pena é só o nosso corpo, porque o nosso espírito está sempre pronto, o nosso espírito clama pela presença do Pai, o nosso espírito é saciado pela presença de Deus, pela esperança da sua palavra. Isso é tão verdade, que quando nós estamos passando um desafio tremendo aqui nessa terra, quando nós estamos sendo pressionados de todos os lados, estamos quase indo, estamos dizendo aquelas frases: Senhor, eu só aguento até hoje, Senhor, se não for hoje eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha, eu vou abandonar, minhas forças se foram. Você acha que Deus não sabe que a gente pode ir mais um pouco? É claro que Ele sabe. E aí o que Deus faz? Deus linka o espírito dele com o nosso espírito. E então, mesmo que eu e você estejamos suando sangue,
Mesmo que eu e você estejamos no pior dia da nossa vida, para onde eu e você corremos nesse dia? Para o lugar que nos dá esperança, não para o lugar de descanso. Se você é um crente, se você teme a Deus, quando as coisas estão difíceis, para onde você vai? Você vai para a sua cama? Não, você vai para o joelho, você vai orar, você bota um hino, você vai para a palavra, você até levanta um jejum. Porque você sabe onde está o teu descanso. Você sabe onde é que está a tua esperança. E a nossa esperança não está na força do nosso braço. A nossa esperança não está na nossa capacidade. A nossa esperança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. O que você fizemos no dia da angústia? O que você fizemos no dia apreensivo? Nós deitamos? Não. Nós elevamos os nossos olhos e perguntamos: de onde me virá o socorro? O meu socorro vai vir da terra? Não! O meu socorro vai vir de ter os olhos fitos no Senhor, no Criador de todas as coisas. Porque é de lá que vem o meu socorro. E é isso que acontece quando nós lembramos das palavras. Porque no Senhor Jesus, eu e você temos o sim e o amém para todas as promessas. O que eu e você precisamos fazer é suportar as breves e momentâneas tribulações, não se prendendo nelas, mas tendo esperança que elas irão se transformar num peso de glória jamais visto. Que eu e você vamos viver coisas extraordinárias além da nossa capacidade. Porque quando Deus nos promete algo, irmãos, para nós soa até como loucura. E eu vou dizer para você que quanto mais loucura é o que Deus fala, mais animado eu fico. Porque se é para eu fazer, se é para eu chegar, se é para eu concretizar, eu não preciso do Senhor. Agora, quando o Senhor fala algo que chega a espantar, quando Deus aparece para um homem que está fugindo, que está passando por um momento difícil no meio de um deserto, é um lugarzinho que Deus gosta de falar com a gente, né? É no deserto, né? Ele está no deserto só, e de repente ele vê uma sarça. Mas não era uma sarça como ele já havia visto antes, era uma sarça queimando. E logo aquele homem que era instruído, era letrado, foi ensinado, ele ficou olhando aquilo, e eu creio que se eu estivesse lá, eu estaria olhando também aquela sarça pegar fogo, se consumir, e eu iria continuar fazendo o que eu estava fazendo. Porém, aquela sarça não se consumia. Era um fogo que não consumia a sarça. E aquilo chamou a atenção dele. Quantas coisas acontecem na minha e na sua vida que chamam a nossa atenção e a gente não para? Quantas coisas, quantos sinais, quantas maravilhas Deus faz durante todo o nosso dia. São coisas que quando a gente bate o olho, a gente até vê, meu Deus, tá, é normal. Mas se a gente parar, se a gente esperar alguns segundos, a gente vai perceber que são coisas extraordinárias e são os sinais do Senhor nos acompanhando, porque nós cremos. E a Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que creem. O problema é que eu e você estamos correndo demais. Estamos correndo ao ponto das bênçãos do Senhor não nos alcançar. Então, amados, existem momentos que eu e você precisamos contemplar mais. Nós precisamos olhar mais. Nós precisamos ter mais atenção ao nosso redor e em tudo que está acontecendo. Viver mais paciente, viver mais manso. Andar no limite da velocidade estipulada, porque às vezes achamos que indo mais rápido vamos chegar mais cedo e vamos usufruir mais, quando o Senhor quer usar o meio da viagem para nos abençoar e a gente não vê nada. A gente passa pela vida vendo vultos,
Não, Deus não quer que você veja vultos. Deus é contemplativo, e Deus quer que eu e você contemplemos a vida também, porque Jesus Cristo veio para que eu e você tivéssemos uma vida abundante, não uma vida corrida. E Moisés para na frente daquela sarça, e aquela sarça não se consome. E para ficar mais interessante, o dia de Moisés sai uma voz de dentro daquela sarça. Imagine, uma sarça que não se queima, e sai uma voz de dentro daquela sarça, e ele chama. Meu Deus, qual a probabilidade de acontecer isso? Pastor, isso já aconteceu na minha vida. Eu sei que já aconteceu na tua vida. Quantas vezes o Senhor já te chamou? Quantas vezes o Senhor já falou com você? A questão, amados, não é quantas vezes o Senhor fala conosco. A questão é quantas vezes nós correspondemos. Porque a conversa de Moisés só continuou porque saiu uma frase da boca dele de: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, sou eu. E então continua a instrução. E a instrução é Deus se apresentando como santo. Diz Moisés: tirem suas sandálias, porque esse lugar que você está é santo. E então começa talvez a maior conversa da história da vida de Moisés. Moisés, que vivia como um estrangeiro em meio aos egípcios, que via o seu povo sendo oprimido, perseguido. Então lhe vem uma palavra, diz: ei, eu desci, porque eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho visto o sofrimento, eu tenho acompanhado, e eu desci, porque eu vou tirá-los daquele lugar, e vou levar eles para um lugar, uma terra farta, uma terra que emana leite e mel com abundância, e eu darei aquela terra para eles. E então eu e você chegamos em Números capítulo 13. Você conhece toda a história, a peregrinação, o livramento, o êxodo, a maneira que Deus tratou aquele povo, a maneira que eles saíram do Egito, a maneira que Deus cuidou deles no Egito, mesmo em meio às murmurações, mesmo em meio ao descontentamento do lugar, porque eles nunca rejeitaram Deus diretamente, eles estavam rejeitando o modo, eles estavam rejeitando as situações, porque era um povo duro, um povo sofrido. Você acha que Deus não sabia que aquele povo era sofrido? Você acha que Deus não sabia que a cultura egípcia estava impregnada na mente deles? Eles não passaram 40 anos no deserto porque era ruim, não. Eles passaram o tempo no deserto para serem instruídos. E o tempo do deserto é delimitado pela aprovação mediante a instrução. Irmãos, uma caminhada que eles poderiam ter feito em 40 dias, em 30 dias, eles levaram 40 anos, e rodando, e rodando, e rodando, e rodando, e Deus abençoando, e Deus cuidando. E Deus estava levando eles para onde? Para onde Deus havia prometido que levaria. Por isso, nunca mais pergunte para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Será que é esse lugar? Senhor, eu estou perdido. Não. Quem anda com o Senhor nunca anda perdido. Talvez você não esteja entendendo onde você está. Talvez você não esteja entendendo o momento que você está passando. Mas se você for fiel e permanecer no Senhor, e pegar essa palavra da sua vida como talvez a única palavra da tua vida, você vai chegar aonde o Senhor disse que você chegaria. Não se apegue ao tempo. O tempo é só um detalhe para quem tem propósito.
Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todo o propósito. O tempo é só um detalhe, porque o importante é o propósito, é a promessa que eu e você carregamos. E o trabalho do Senhor é justamente nos guiar, é justamente nos levar. E nesse inteiriço Ele vai nos livrando, vai nos abençoando, vai nos guardando. E aos nossos olhos, pode ser que em algum momento a gente está meio abandonado. É por isso que depois de Moisés ter vivido todas as experiências que ele viveu ao longo dos 40 anos, antes dele enviar os espias, ele dá essa instrução: vejam a terra, sejam corajosos e tragam o fruto. Para que ver a terra? Deus não disse que Deus daria a terra. Para que a gente precisa ir lá ver? Para ver se é verdade? A gente precisa ver se é esse lugar mesmo? Pois não foi Deus que trouxe nós até aqui? Então para que eu preciso ir ver? O que são os olhos na Bíblia, para mim e para você? O que Jesus nos ensinou que os olhos são? Os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E o que é a luz? A luz é a palavra. A luz é a direção. A luz é o ensinamento. A luz é a instrução. A luz é a direção. A luz é tudo que eu e você precisamos, porque ela ilumina os nossos passos. É a luz que clareia o nosso caminho. É a palavra, não é o nosso achismo. E se os nossos olhos forem bons, estiverem fitos na palavra, todo o nosso corpo terá luz. O problema é que alguns daqueles homens entraram na terra esquecendo da palavra. Não era para eles julgarem a terra, não era para eles dizerem se iriam conseguir ou se não iriam. Era uma instrução: vejam a terra. Moisés não mandou qualquer pessoa para aquele lugar. Moisés mandou os líderes, pessoas experientes, homens de governo, pessoas que tinham que entrar naquela terra com a palavra que Deus tinha dado para Moisés lá na sarça ardendo no seu coração, porque eles sabiam tudo que o pai Abraão já tinha vivido. Eles sabiam que eles eram frutos da promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aquele povo sabia, mas decidiram olhar para a terra, decidiram olhar para os gigantes, decidiram ter o olho mau. E se os nossos olhos não forem bons, nós vamos andar em meio às trevas. E quem anda em meio às trevas anda perdido. Quem anda em meio às trevas não sabe para onde vai. Quem anda em meio às trevas anda com medo. Olha a sequência de ensinamento que Moisés deixa para aqueles homens. Tenham os olhos de vocês fitos no que é bom. Vão lá, espiem a terra. Não coloquem os olhos naquilo que Deus quer tirar da terra. Vão lá e vejam os frutos da terra. Deus nunca disse que não teria gigante. Agora Deus garantiu. E eles sabiam da história. Eles provaram a história no deserto, que não existe inimigo maior do que o Deus que guiava eles. Não existe. E Moisés, sabendo disso, tendo passado a experiência, diz para eles: sejam corajosos. Irmão, ser corajoso é não parar por causa da adversidade. Ser corajoso vai muito além da nossa capacidade. Davi
Foi corajoso quando parou na frente de Golias e olhou o tamanho do gigante? E em momento nenhum ele olhou para o gigante com os olhos da terra. Você viu Davi perante Golias dizendo que ele era pequeno e que o gigante era grande? Você viu Davi na frente de Golias dizendo que as pedras que ele tinha não se comparavam à espada, ao escudo que o pajem de armas dele carregava? Não. Davi olhou para Golias com os olhos do céu. Disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem esse cara pensa que é? Para afrontar o exército daquele que nunca perdeu? Quem esse camarada pensa que é? E eu vou provar que não é nem eu que vou derrubar ele, eu vou pegar só as pedrinhas. Vou lutar com ele menos do que eu lutei com o urso, menos do que eu lutei com o leão, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o Senhor. Eu desfruto das promessas. Eu já vivi muitas coisas com Deus. Era para aqueles homens terem entrado naquela terra e ter medido aqueles gigantes e pensado assim: irmão, num tamanho desse não tem nem como errar. Eles não vão nem conseguir fugir, porque eles não conseguem se esconder com esse tamanho. Porque eles não sabem, mas Deus já abriu um mar para nós. Deus fez cair pão do céu, Deus fez cair carne do céu, Deus fez brotar água da rocha mais de uma vez. Deus já colocou os nossos inimigos no meio do deserto, por estrado dos nossos pés. Deus não precisa provar mais nada para nós. Como diz o Lu, vamos com tudo. Eles tinham que ser imparáveis, ser corajoso, não na força do meio do seu braço, mas pela confiança no nosso Senhor. E para comprovar todo esse ensinamento, Moisés acaba dizendo: ei, eu não estou mandando vocês em qualquer época para esse lugar. Vocês não vão para lá e vão voltar de mão vazia, porque ninguém que anda com o Senhor e obedece ao Senhor anda de mão vazia. Traga o fruto da terra. Que audácia do Moisés, hein? Como é que Moisés sabia que era o fruto da terra? Que Moisés ousado, hein? Ei, vão lá, espia a terra que Deus vai dar para nós e traz um fruto lá. Você acha que uma palavra de Deus para Moisés era negociável? Você sabe o que Moisés estava ensinando para eles, mediante essa última instrução? Moisés estava dizendo assim, ó: ninguém que obedece ao Senhor volta de uma missão com as mãos vazias. Ninguém que serve ao Senhor, trabalha para o Senhor, é temente ao Senhor, abandona todas as coisas por causa do Senhor, vive em necessidade. Isso é tremendo demais, meu irmão. Isso não aconteceu só com eles, aconteceu com os discípulos também. Porque é inevitável que a gente, em algum momento, se deixe levar pelas demandas da terra. Mas deixa eu falar algo para ti: sempre que acontecer uma demanda da terra, vai vir uma palavra do Senhor para o seu coração. Os discípulos disseram: Senhor, nós deixamos tudo também. Nós deixamos tudo para trás. Então Jesus olha para eles e diz: não há ninguém, nem eu, nem você, nem nossos filhos, nem nossos netos, nem geração que ficou para trás, nem geração futura, que tenha deixado para trás pai, mãe, filho, esposa, campos,
que não venha receber 100 vezes ainda aqui nessa terra. E a vida eterna. Não existe. Não existe. Você sabe qual a cura? Qual o antídoto para o dia ruim? A palavra do Senhor. O que nos traz ânimo é a palavra do Senhor. Jesus disse: eu disse essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Em mim. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês encontrarão gigantes. No mundo as coisas não vão acontecer exatamente como vocês pensam. No mundo vocês vão encontrar pessoas más. No mundo vocês vão ser perseguidos. No mundo vão contar mentiras a respeito de vocês. Mas tende ânimo, porque eu venci. Eu venci. Irmãos, nós estamos do lado daquele a qual Paulo escreveu aos Romanos. Mediante essas coisas, que diremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não existe. E jamais vai existir. Jamais. Porque todos que se levantarem cairão. Todos aqueles que afrontarem conhecerão quem é o Senhor. Eu e você não vamos fazer nada, pelo contrário. Nós vamos fazer aquilo que Jesus disse. Amem os vossos inimigos. Por quê? Já começa a ter misericórdia antes. Diz, coitado, Senhor, meu Deus, ele nem sabe. Ele nem sabe que não é eu. Ele nem sabe no ringue que ele está entrando. Senhor, tem misericórdia da vida dele. A gente até jejua. Amem os vossos inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Porque o Senhor tem cuidado de vós. Olha você, onde você está hoje. Quantos frutos você já pegou da terra. Quantas coisas o Senhor já fez pela sua vida. O Senhor nunca falhou. E o Senhor nunca vai falhar. O Senhor nem demora, irmão. O que demora é para nós. Mas o Senhor tem a hora certa, o momento exato de todas as coisas acontecerem. Ao ponto de estudiosos falarem que Moisés, uma das suas últimas palavras é o Salmo 91. A maior comprovação da vida de Moisés perante Deus não foram coisas. Não foram. A maior comprovação de Deus que Moisés teve na sua vida foi a presença. Porque isso ninguém rouba. Ninguém rouba. Esse é o nosso tesouro. É por isso que eu e você não juntamos tesouros na terra. Eu e você somos milionários e nós não sabemos, irmãos. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros. E um dia a nossa herança vai chegar. Mas não são coisas. É uma pessoa. A mesma que prometeu para Moisés que o levaria até onde ele levou. É a mesma que prometeu para você que te levaria até onde ele vai te levar. Ele está preparando mansões celestiais. Não vai ser um barraquinho. Não vai ter meia água. Não vai ter meia água no céu. São mansões celestiais. Em algumas versões a Bíblia diz que são aposentos. Para quem que você diz que tem um aposento? Geralmente são para pessoas importantes.
É isso que o Senhor está preparando para mim e para você. E não acaba aí, porque a morada não vai ser nada se comparado a quem vai estar conosco, o próprio Senhor. Essa é uma noite que o Senhor está te lembrando das palavras que Ele tem dito para você desde a sua conversão, ou milagres que o Senhor tem feito na sua vida antes da sua conversão. E você, depois de ter convertido, você diz: meu Deus, aquele dia foi Deus. Aquele dia foi Deus. Aquele dia foi Deus. Porque sempre foi Deus. Se coloque de pé, por favor.